partir de agora, a Rádio Educadora apresenta... Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Presta atenção, ô menino, que a coisa tá feia por aqui. Voz das Comunidades, o espaço de divulgação dos movimentos sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas, pastorais sociais e muito mais. Voz das Comunidades, a hora e a vez das comunidades. Produção e apresentação, César Soeiro e Neguinho. Voz das Comunidades, Voz das Comunidades. Quero ver esse novo dia sorrir. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Presta atenção, ô menino, que a coisa tá feia por aqui. E eu vou te contar que isso eu não quis construir. E eu vou te contar, ainda dá tempo de agir. Vi João trabalhar na construção, sem descanso, sem remuneração, sem ter nenhuma valorização. No final o que sobra é frustração. Vi Maria na casa da Sinhá, pronta pra cozinhar, ela vai passar. E na volta cansada pro seu lar, ter marido e filho pra cuidar. Vi criança fazendo o ABC, mas escola não sabe o que fazer. Não tem verba, estrutura ou lazer, desse jeito não dá pra se aprender. Vamos pra rua, menino, e assim tu vai ver tudo que eu vi. Vê se acorda, menino, a mudança do céu não vai cair. Editorial. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Os boatos estão dizendo: não tome a vacinação. Se tomarem a vacina, tu vais parar no caixão, porque ela vai direto no centro do coração. Porém, a realidade é a vacina tomar. No dia que for marcado, você não pode faltar, para poder ficar imune e corona não pegar. No ar, Voz das Comunidades. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Presta atenção, ô menino, que a coisa tá feia por aqui. E eu vou te contar que isso eu não quis construir. E eu vou te contar, ainda dá tempo de agir. Vi João trabalhar na construção, sem descanso, sem remuneração, sem ter nenhuma valorização. No final o que sobra é frustração. Vi Maria na casa da Sinhá, pronta pra cozinhar, ela vai passar. E na volta cansada pro seu lar, ter marido e filho pra cuidar. Vi criança fazendo o ABC, mas escola não sabe o que fazer. Não tem verba, estrutura ou lazer, desse jeito não dá pra se aprender. Vamos pra rua, menino, e assim tu vai ver tudo que eu vi. Vê se acorda, menino, a mudança do céu não vai cair. Quero ver se tem coragem pra sair. Quero ver se vai pra rua reagir. Pois é, minha gente, boa tarde a você, sintonizado aqui na programação da Rádio Educadora, Rádio do Povo de Deus. Pois é, a partir de agora, você fica então na companhia aqui do programa Voz das Comunidades, aqui pela Rádio Educadora 560 kHz,
Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, a M Rural Limitada, né? É da Igreja, é do Maranhão, a Rádio do Povo de Deus. Pois é, e mais uma vez, estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Voz das Comunidades. Hoje, sábado, penúltimo dia do mês de janeiro de 2021, dia 30 de janeiro, tá bom? Muito obrigado por sua companhia. Você aqui em a nossa grande ilha, o Pão Açu, São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo Lumiar. Muito obrigado por sua companhia. Você no estado do Maranhão, né? 217 municípios do estado do Maranhão, você na nossa grande, amada região Nordeste, você no Brasil, você no mundo, através da internet, do site www.educadora560.com.br, ou você que baixou o aplicativo aqui da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão e está nos ouvindo via aplicativo em qualquer ponto deste Brasil, deste mundo. Muito obrigado. Eu sou César Sueiro. Desejo a você uma bela tarde e tudo de bom neste sábado, 30 de janeiro. E aqui à minha esquerda, nosso companheiro de caminhada, Neguinho. Boa tarde, Neguinho. Boa tarde, César. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui trazendo para você notícia das comunidades, para as comunidades. Maravilha, maravilha. Então, minha gente, programa Voz das Comunidades e abraçando toda a família Rádio Educadora. Na direção geral, padres Cláudio Roberto e Gutenberg Feitosa, a administração geral da Rádio Educadora é do Santuário Arquidiocesano São José de Ribamar. E assim, abraçando a toda a família aqui da Rádio Educadora, também na pessoa do nosso companheiro ali no controle dos botões, nosso querido Zé Carlos Santos. Boa tarde, Zé. Quero ver um novo alvorecer surgir, quero ver. Pois é, também um grande abraço. Isso, de novo, Zé, vamos lá. Educadoras. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Você está ouvindo e participando do programa Voz das Comunidades. A hora e a vez das comunidades. A apresentação César Sueiro e Neguinho. Quero ver esse novo dia sorrir. Educadoras. Comunidades em movimentos. No Voz das Comunidades. Notícias. É isso aí, programa Voz das Comunidades. Grande abraço a todos os amigos e amigas do Clube de Ouvintes. Clube de Amigos, melhor dizendo, amigos e amigas do programa Voz das Comunidades, pelas contribuições, pela, inclusive financeira mesmo. Pessoal contribuindo lá na conta do Instituto Comunicar, que é o Instituto, a entidade responsável aqui pelo programa de rádio Voz das Comunidades. E há 27 anos estamos nessa caminhada, né, minha gente? De fazermos uma comunicação democrática, livre, popular, aqui na programação da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Neguinho, durante a semana, chegamos aí ao final de semana, porque amanhã poderia ser a primeira-feira, o domingo, depois a segunda-feira. O que é que você registrou durante essa semana aí, Neguinho? Quando eu ouvi algumas coisas essa semana, uma delas foi dizendo assim: rapaz, mas o mês foi tão rápido. Eu não digo que o mês foi rápido, o mês foi o mesmo tamanho do outro, as horas, os minutos, o sol funcionou do mesmo jeito, a lua, a chuva do mesmo jeito. O que as pessoas tiveram foi mais preocupações, talvez, mais ocupações, talvez. E um dos fatos que chamou bastante atenção, que continua chamando a atenção hoje, é a briga do senhor presidente do governo federal com o senhor governador de São Paulo por a questão da corona, por a questão das vacinas, por questão das vacinas. E a minha preocupação é que fizeram tanto alarde com relação às vacinas, e hoje ninguém sabe se elas vão ser, se todo mundo vai ser vacinado, ou se vai ser pouquíssimas pessoas vacinadas, porque está na demora, já está atrasando as vacinas, já tem pessoas atrasadas. Tanto é que alguns governadores, o governador de São Paulo, pelo menos ele disse: eu vou pedir para o Ministério da Saúde para me usar toda a vacina que eu tenho. Beleza? Isso é ótimo? É. Mas e aí, a segunda dose? No meu caso, eu fui vacinado, a minha outra dose será no dia 12 de fevereiro. Vai ter a vacina, Coronavac, para mim me vacinar? Será que vem? Será que não vem? Agora todo mundo quer mostrar uma vacina. Mas enquanto não acabar essa polêmica de eu posso, eu quero, eu mando e peço a vacina,
a população vai sofrer bastante. Tem muita gente morrendo, tem muita gente adoecendo. Eu digo uma coisa para vocês, se não houver uma providência, vai ser uma catástrofe. Beleza, Neguinho, é verdade, né? Já chegamos aí a mais de 222 mil mortes pela Covid-19 aqui no Brasil. E mais de 9 milhões de pessoas infectadas. Pois é, no programa de hoje, os destaques de hoje aqui no programa Voz das Comunidades, daqui a pouquinho estamos esperando já a ligação dele, do nosso querido amigo, companheiro da caminhada desde as décadas de 80, nosso companheiro Bira do Pindaré, que hoje é deputado federal pelo PSB aqui no Maranhão, né? Pois é, Bira do Pindaré, estamos esperando a ligação dele, já está na linha, né? Pois é, e além do Bira, nós vamos conversar com o nosso companheiro, amigo, deputado federal Bira do Pindaré. Zé, só diminuir um pouquinho, por gentileza, o nosso PG, Zezinho. Isso, beleza. Pois é, vamos conversar daqui a pouquinho, já está na linha aí, o nosso companheiro Bira do Pindaré, deputado federal pelo Partido Socialista do Brasil, PSB, Maranhão, Bira do Pindaré. E vamos falar, gente, sobre questão de auxílio emergencial, aprova ou não aprova, sobre a questão da possibilidade de impeachment, né, do presidente, do Jair Bolsonaro, né? Como é que está essa questão, porque está ganhando força aí nos movimentos sociais, nas redes sociais e tudo mais. Sobre também o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil, se há um plano, e além disso a inclusão dos povos indígenas, não somente dos que moram nas aldeias e nos territórios conhecidos, né, demarcados, mas também os índios que moram nas áreas urbanas e nas terras não demarcadas, não é isso, Gilderlan? Do CIMI Maranhão, conversou com a gente ainda há pouco, também na situação dos povos quilombolas, lá de Alcântara. Então, esses assuntos que vamos tratar com o nosso querido amigo e companheiro, deputado federal Bira do Pindaré. Neguinho, tem um programa Potirô, notícias dos povos indígenas, aqui no programa Voz das Comunidades, encaminhado pelo CIMI, lá do Pará, Regional Norte 1, e também Central de Notícias com o nosso querido amigo jornalista Adilson Carlos. Por ali, já assumindo o comando, Antônio José. Seja bem-vindo, Totó, tudo de bom. Bom, já está na linha aí com a gente, direto de Brasília, o deputado federal Bira do Pindaré, do PSB de Bola Maranhão, PSB do Maranhão, companheiro de longa data, desde a época da década de 80, tempos de PJ, Pastoral da Juventude aqui na Arquidiocese de São Luís. E para nós, Neguinho, um grande prazer e alegria em bater esse papo com o nosso querido deputado federal, amigo, companheiro Bira do Pindaré. Bira! Antes de responder, tem uma briga aqui que tu esqueceu de dizer, Sindicato dos Bancários. E nós estamos agora... bancário, advogado e foi presidente do Sindicato dos Bancários, que estamos agora com uma greve aí dos funcionários do Banco do Brasil, né? Pois é. Meu companheiro Bira do Pindaré, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao programa Voz das Comunidades, aqui da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Bira, boa tarde. Boa tarde, César, grande César Soeiro, grande Neguinho, minha saudação a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Prazer muito grande estar aqui com vocês no programa Voz das Comunidades. Desde já parabenizo aí pela perseverança esse trabalho extraordinário de comunicação popular que vocês fazem aí pela Rádio Educadora. Estou à disposição aí da nossa boa conversa, por esses minutos que nós temos. Beleza, Bira. Amigo César. Beleza, meu companheiro. Bira, então eu vou começando aqui. E para nós, mais uma vez, um grande prazer, viu? Tê-lo aqui. Já tivemos a sua presença como advogado, como presidente do Sindicato dos Bancários, né? Grande militante do movimento sindical. E agora, já tivemos como delegado regional do trabalho aqui no Maranhão, e agora como deputado federal, né, pelo PSB aqui do Maranhão. Bira, primeiramente, quase prefeito, né? E quase prefeito, foi candidato, aliás, à Prefeitura de São Luís, uma bela campanha, parabéns a você, mas infelizmente não deu ainda, né? Mas a luta continua. Meu companheiro Bira, primeiro, desemprego aumentando cada vez mais no país, falta de dinheiro nas mãos dos pobres, dos trabalhadores, das trabalhadoras, enfim,
a economia vem parando e estagnando. Auxílio emergencial é de urgência? E por que ainda não foi implantado esse segundo auxílio emergencial exatamente para socorrer a população pobre desse país, Bira? Olha, César, é bom contar primeiro a história do auxílio emergencial. Ele surgiu logo após a pandemia, em razão da pandemia. O Congresso Nacional decretou estado de calamidade pública e aí o governo não queria que houvesse qualquer tipo de auxílio aos trabalhadores, resistiu de todas as formas e a gente conseguiu aprovar. O governo propôs R$200, mas depois de muita pressão conseguimos chegar ao valor de 600. Esse valor foi até o mês de outubro, me parece, e depois o governo reduziu para 300 e agora, a partir de janeiro, simplesmente não existe, não foi renovado o auxílio emergencial. Nós da oposição estamos defendendo a renovação do auxílio emergencial, entendemos que a pandemia continua, que nós temos que continuar em estado de calamidade, com todas as providências necessárias para a gente combater o vírus e também para a gente combater os impactos da pandemia na economia. E quando se diz sobre economia, a gente tem que pensar primeiro nos mais pobres, pensar nos trabalhadores e nas trabalhadoras, sobretudo do setor informal. É por isso que o auxílio emergencial é tão importante. E foi o que ajudou o Brasil a resistir no ano de 2020 diante da pandemia. Então é um erro muito grande. A gente sabe que o ministro Paulo Guedes não quer a renovação do auxílio emergencial, o Bolsonaro também não deseja a renovação e nós estamos mais uma vez travando uma batalha no Congresso para garantir a aprovação do auxílio emergencial, porque entendemos que a questão do direito da classe trabalhadora de sobreviver diante dessa situação que a gente vive, que é uma situação excepcional por conta da pandemia, essa necessidade vem em primeiro lugar. Então nós vamos fazer tudo o que a gente puder para que esse auxílio seja aprovado ainda no mês de fevereiro, porque você sabe que o Congresso está em recesso e ele retoma as atividades exatamente agora na segunda-feira. Por isso que eu estou em Brasília esse final de semana, porque nós vamos ficar aqui já para a eleição da Câmara que acontece na segunda-feira aqui no Congresso Nacional, tanto para a Câmara quanto para o Senado. Pois é, Bira, falando ainda de auxílio emergencial, como é que você vê aí, como deputado federal, né, das lutas populares, dos movimentos sociais, muito ligado, voltado para a luta do povo, né? Como é que você vê a mobilização, o apoio, exatamente para a criação desse segundo auxílio emergencial? Olha, no meio social, no meio da população, o apoio é gigantesco, porque há uma necessidade real, tanto para os trabalhadores como também para a economia. Você vê que o comércio, ele conseguiu se manter minimamente funcionando graças ao auxílio emergencial, porque as pessoas tinham dinheiro para comprar uma comida, para comprar o mínimo de subsistência para as suas residências. Né? E a partir do fim do auxílio emergencial, a crise econômica tende a crescer. E aí, com o crescimento da crise econômica, cresce também o desemprego e a agonia do povo trabalhador que vai passar fome diante dessa situação. Então, eu percebo que as condições subjetivas e objetivas estão postas para a gente aprovar a renovação do auxílio, e é o que nós vamos travar. A primeira e mais importante guerra agora, logo depois da eleição da Câmara, vai ser certamente a decisão sobre o auxílio emergencial. Ô Bira, ô Neguinho, ô Bira, me responde uma coisa. Todo mundo diz, não tem dinheiro, não pode fazer que vai quebrar o país. O país já está praticamente quebrado. Há realmente recurso para garantir o auxílio emergencial? Olha, existe o recurso para o auxílio emergencial, porque o Brasil tem reservas cambiais gigantescas que ainda não foram tocadas em relação nesse período de pandemia. A bem da verdade, houve um gasto acima da expectativa em 2020 por conta da pandemia, mas está dentro do limite de tolerância do país. E o país, ele não pode, no momento de emergência, ficar
condicionando aquilo que precisa ser feito para que as pessoas sobrevivam. Então, qualquer pessoa que tenha um raciocínio médio compreende o que eu estou dizendo, porque se você está numa situação de emergência, seja em razão de alguém doente na família, alguém que foi vítima de um acidente, está em condição grave, ninguém media as suas condições para salvar a vida dos seus familiares. Então é a mesma coisa que o Brasil está vivendo nesse momento em razão da pandemia. Então todos os esforços devem ser feitos para que a gente garanta a sobrevivência das pessoas. Porque, acima de tudo, o mais importante de tudo é preservar a vida em primeiro lugar. Então, é nesse sentido que nós acreditamos que é viável, porque o Brasil ainda tem reservas e pode ainda também adotar medidas que ainda não foram adotadas no Brasil e que são necessárias, como, por exemplo, a taxação dos bilionários. Não foi feita ainda no Brasil a taxação dos bilionários. A Argentina aqui já fez. Então é preciso ser feita aqui também. Ou seja, que os bilionários paguem impostos proporcional às suas riquezas. E aí nós vamos ter mais dinheiro para garantir o pagamento do auxílio emergencial. É possível, é viável. O senhor me permite fazer uma pergunta? Opa, Bira, vamos lá, Neguinho. Nós estamos agora, o Brasil é uma eterna eleição. Saímos da eleição para governador, para prefeito, para vereador, e agora nós vamos ter a eleição da Câmara, a Câmara Federal e o Senado. Mas sobre a Câmara Federal, o senhor que está aí dentro, vê como é que está dentro dessa articulação. Você acha hoje que o próximo presidente da Câmara Federal, ele vai ter peso suficiente para chegar junto ao presidente? Olha, nós somos a Câmara Federal, nós temos este partido aqui, e nós vamos querer vamos fazer uma imposição. Precisamos desse auxílio emergencial. O senhor acha que isso pode acontecer? Olha, vai depender do resultado da eleição. Você sabe que tem um candidato que está totalmente atrelado ao presidente da República, que é o Arthur Lira. Então, com certeza, ele tende a fazer aquilo que o Bolsonaro determina, porque ele está muito ligado. Aliás, o governo está jogando todo o peso da máquina administrativa para ganhar a eleição. Eles já torraram 3 bilhões de reais, liberando dinheiro para parlamentares, para cooptar os votos dos parlamentares em favor da candidatura do governo. Então, se o candidato do governo ganhar, é claro que a Câmara, o parlamento, será mais subserviente, mais obediente a quem governa. Se outros candidatos ganharem, aí eu acredito que a Câmara vai ter mais capacidade de enfrentar as investidas do governo. Então, espero que o parlamento saia fortalecido, que a gente eleja um candidato que não seja subserviente ao governo, porque quem ganha nesse caso é o Brasil. O Brasil é mais forte se o parlamento estiver e sair fortalecido dessa eleição. Pois é, Bira, exatamente essa questão do jogo, do governo, né, querendo eleger sua candidatura, o seu candidato Arthur Lira e tudo mais. Aquilo que ninguém dizia, não tem dinheiro para garantir o auxílio emergencial aos trabalhadores, aos pobres, mas tem verba, tem dinheiro para passar para deputados, para poder exatamente ter essa base de votos dentro da Câmara Federal, exatamente para eleger o seu candidato. Mas é o seguinte, meu companheiro Bira, nós vamos ficar aqui ligados nessa votação da presidência da Câmara, dos deputados em Brasília, e também vamos ficar ligados na questão da votação para o novo auxílio emergencial. Beleza, Bira? Beleza. Pois é, Bira, agora é o seguinte, Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A gente sabe que a doença, né? Ela continua matando, ceifando muitas vidas no Brasil. Chegamos à marca de mais de 9 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19, pelo coronavírus, e, infelizmente, mais de 222 mil mortes. E segundo uma pesquisa, Bira, um levantamento feito aí por instituições internacionais no mundo em todo, ligadas à área da saúde, o Brasil se tornou o pior país
no enfrentamento, no combate da doença da Covid-19, isso no mundo. Então isso é vergonhoso. Bira, como é que está esse Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a inclusão dos povos indígenas, não somente que vivem nas aldeias, em territórios reconhecidos, né, territórios demarcados, mas principalmente a inclusão de povos indígenas que moram em áreas urbanas e em territórios ainda não demarcados. Como é que está essa questão, Bira? E dos povos quilombolas e ribeirinhos, que devem ser incluídos. Ô César, na verdade, nós estamos muito atrasados em relação a essa matéria, né? Aliás, o Brasil, pela força que tem, a sua potência, por ser um país dotado de uma inteligência muito grande por conta das suas universidades, dos seus institutos, como o Butantan, a Fiocruz, era para o Brasil ter a sua própria vacina. Então, o Brasil não tem uma vacina própria. O Brasil depende de países estrangeiros, exatamente porque a ciência foi negligenciada pelo governo atual, não houve investimento. Você lembra que no ano passado as universidades tiveram que fazer greve nacional, porque havia cortes para as instituições de ensino, corte para as instituições de pesquisa. E agora, esse ano, o governo que está aí, você sabe que é um governo negacionista, é um governo que não valoriza a ciência, é um governo que incentiva o uso de medicação que não tem embasamento científico, que é o caso da cloroquina, um governo que incentiva aglomerações, que incentiva o uso, aliás, que não se use máscara. Quer dizer, é um total desrespeito. Aliás, hoje esse é o principal motivo que fundamenta o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, é exatamente a sua irresponsabilidade, é a sua inconsequência em relação à pandemia. Se nós temos mais de 200 mil mortes no Brasil, o Bolsonaro tem culpa nessa história aí, porque ele negligenciou. Enquanto o Brasil enfrentava e se preocupava com a pandemia, ele passeava de jet ski, passeava de moto pelas ruas, ficava debochando, né, desenhando da pandemia. E o resultado é esse. Já era para a gente ter a vacina. Estamos muito atrasados, mas é preciso a gente alimentar a esperança. Começou a vacinação, ainda muito lentamente. Nós esperamos que haja um empenho maior. Me parece que agora o governo deu o braço a torcer, né? Porque aí as pesquisas vieram, a popularidade dele caiu brutalmente, e aí ele sentiu a pancada. Aí agora, por conveniência eleitoral, porque ele só pensa na eleição, parece que agora eles começaram a dar o braço a torcer, largaram a cloroquina de lado e agora começaram a falar em vacina. Já era para eles estarem falando há mais de um ano, porque se eles tivessem se empenhados há mais de um ano, o Brasil estava na frente do mundo inteiro em relação à vacinação. Então, estamos muito atrasados, mas temos esperança, porque apesar de todos os obstáculos colocados pelo governo, a sociedade brasileira, os governos estaduais conseguiram destravar e iniciar a vacinação no Brasil. Isso é o que alimenta a nossa esperança. Agora, em relação às comunidades, em relação às prioridades, existe uma regra nacional que estabelece, tanto para os povos indígenas quanto para os quilombolas, a priorização. Por outro lado, como a quantidade de vacina foi muito pequena, não deu nem sequer para atender direito os profissionais da saúde. E aí muitos estados alegam que não tinha condição de atender em massa os indígenas e também os quilombolas, que é o caso do Maranhão, do Pará, de boa parte dos estados do Norte e do Nordeste. Então é lamentável essa situação que a gente vive, mas nós estamos pressionando o governo federal e os governos estaduais para que a priorização seja respeitada. E outra, César, eu estou defendendo também que os mais pobres sejam priorizados. A regra de priorização não colocou os mais pobres como prioridade. E eu defendo isso porque entendo que quem mais está sofrendo com a pandemia são os mais pobres. Porque é lá que está faltando oxigênio, é lá que tem pouca rede de hospitalar e leitos hospitalares. Os mais ricos, eles podem ir para a rede particular, viajam para outros estados, alguns vão até para outros países.
mas os pobres não têm alternativa. Por isso, eles devem ser priorizados também na vacinação. Eu estou defendendo isso e já apresentei um projeto de lei para garantir esse direito aos mais pobres no Brasil. Verdade, Bira. Pois é, minha gente, estamos conversando, são 2h32 em São Luís do Maranhão, aqui no programa Voz das Comunidades, pela Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, AM Rural Limitada. Estamos batendo um papo aqui legal, não é entrevista, é bate-papo mesmo, viu? Programa de comunidades é bate-papo, com o nosso companheiro, deputado federal Bira do Pindaré, do PSB Maranhão. Bira, nós estamos aqui no site Brasil 247, e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, chama Pazuello de tremendo de um gestor e diz que crise em Manaus não é problema do governo. Pois é, Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Saúde, o que a gente estava conversando ainda há pouco, general Eduardo Pazuello, e afirmou que o militar investigado por omissão no combate à Covid-19 faz abre aspas, um trabalho excepcional, fecha aspas. Ainda segundo Jair Bolsonaro, não é competência nossa e nem atribuição levar oxigênio para os hospitais do Amazonas. Quer dizer, é o que ele pensa. Agora, Bira, o seguinte, e totalmente errado, né? Quanto à questão da possibilidade de impeachment de Bolsonaro por esses descasos aí, principalmente voltados para a questão da saúde e também a questão economia do país, né? Questão financeira. Tem, só para lembrar, que na gaveta, lá do gabinete do deputado Rodrigo Maia, ainda presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia é do DEM do Rio de Janeiro, existem lá mais de 60 pedidos de impeachment. É isso? É isso, e isso é um grande erro, inclusive, do presidente Rodrigo Maia, porque eu acho que faltou para ele completar a gestão dele. Que, ao nosso ver, foi uma gestão importante para fazer o enfrentamento ao governo em muitos pontos, não na agenda econômica, porque na agenda econômica ele concorda com tudo em relação ao governo, mas nas outras agendas, tipo direitos humanos, questão ambiental, ele de fato cumpriu um papel relevante, inclusive na questão do auxílio emergencial, no enfrentamento à pandemia, ele realmente cumpriu um papel importante. Mas em relação ao impeachment, acho que foi um grande erro ele não ter pautado o impeachment, considerando toda a fundamentação jurídica e política para que isso fosse aprovado, fosse submetido à apreciação do Congresso Nacional. Ele certamente vai carregar essa crítica por muito tempo, né? Ele vai ser cobrado por muito tempo, porque as consequências do desastre que é a gestão do presidente Bolsonaro são consequências por muito tempo aí, muito forte e muito intensa. Então, evidentemente que isso vai cair sobre ele, sobre os ombros dele, essa cobrança de maneira muito forte. Ô Bira, para nós fechar o nosso bate-papo, a situação dos quilombolas de Alcântara, que lutam bravamente para continuar onde estão. Você tem alguma solução, você tem alguma proposta, você tem algum encaminhamento para essa situação? Olha, nós estamos lutando, Neguinho, na justiça, porque eu não sei se você sabe, mas ano passado, primeiro teve a votação do acordo com os Estados Unidos para a exploração da base. Eu votei contra, vocês sabem disso. E votei contra exatamente pela questão dos quilombolas. Porque a gente alertou, e eu sou presidente da Frente Parlamentar Quilombola, que não havia nenhuma garantia de permanência das comunidades. E eu entendo que não há necessidade nenhuma de expulsar as comunidades para a base funcionar. É uma coisa que não é necessária. Dá para conviver, ao meu ver, a base espacial com as comunidades quilombolas. E aí é o modelo ideal, porque nós somos a favor do funcionamento da base. Para nós é importante que aquele projeto funcione, mas para que ele funcione corretamente, tem que respeitar as comunidades. E aí, ano passado, o governo baixou uma resolução em plena pandemia, que era uma resolução que planejava a expulsão das comunidades, centenas de comunidades. Aí nós reagimos, eu fui para a justiça, através de uma ação popular, conseguimos suspender a resolução do governo. O governo recorreu, está até hoje aqui em Brasília, o recurso do governo para tentar derrubar a decisão que nós obtivemos lá em São Luís, na Justiça Federal.
Portanto, é uma batalha que continua, mas certamente os alcantarenses estão acompanhando esse caso e certamente não aceitarão esse tipo de medida, porque isso já foi feito no passado e não funcionou, não serviu para nada, deixou um trauma imenso lá e não resolveu o problema da comunidade. Então é preciso que a gente encontre o caminho de pactuar a convivência da base espacial com as comunidades quilombolas que têm o direito de permanecer onde estão. Aqueles territórios ali pertencem aos quilombolas. Eles estão lá há séculos, são remanescentes da população africana que foi escravizada naquele local. Permaneceram lá, continuam lá e têm todo o direito de permanecer onde estão. Então é uma luta nossa que vai prosseguir e nós estamos acompanhando cada passo para que a população de Alcântara, os quilombolas de Alcântara, os maranhenses de Alcântara sejam respeitados na sua dignidade e nos seus direitos. Verdade, Bira. Lembro aqui que essa questão já é antiga, é desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, 94. Aí veio, já tentava ali, naquela época, Bira, passar o controle da base para os Estados Unidos. E aí veio o governo Lula, logo depois, segurou isso aí, pelo período dos governos do PT, e agora, quando o Temer assumiu, entregou tudo de vez e o pessoal começou a sofrer essas ameaças e dificuldades ali nas comunidades quilombolas de Alcântara. Saúde e paz a todos eles lá, muita luta, muita fé e resistência na luta. Companheiro Bira do Pindaré, primeiramente, obrigado, pela companhia aqui, por atender ao nosso convite, e também ao Ângelo, o seu assessor, cara muito acessível, gostei muito dos contatos com o Ângelo. Bira, e vamos manter contato aí mais para frente, para ter a sua companhia aqui, de preferência ao vivo e a cores, pessoalmente com a gente, e bater novamente papo aqui no nosso programa Voz das Comunidades. Companheiro, grande força aí para você, saúde, paz, fé na caminhada e sucesso aí na batalha, nessa casa aí tão complicada que dizem que é dos representantes do povo, mas nem todos eles que estão aí, 513, de fato têm esse compromisso. E você é um camarada que assumiu seu compromisso aí em Brasília, como deputado federal pelo PSB do Maranhão, Bira do Pindaré, e parabéns pela sua conduta como representante do povo do Maranhão. Parabéns, Bira, obrigado, viu? Obrigado, valeu, César, parabéns a vocês também pelo trabalho belíssimo que vocês fazem aí, tanto a você quanto também ao Neguinho e a toda a equipe da Rádio Educadora. Sempre um prazer, uma honra muito grande falar por intermédio dessa emissora que eu tenho tanto carinho. Valeu, querido, um abraço para vocês, um abraço aos ouvintes também. Tchau, obrigado, tchau. Bira, obrigado. Pois agora 2h40 na capital maranhense, tivemos então aí a participação muito legal, espontânea, livre, bem bacana, muito instrutiva e informativa do companheiro Bira do Pindaré, deputado federal pelo Maranhão, aqui do Maranhão, pelo PSB. Pois beleza, Neguinho? Bora faturar. Vamos lá. Vai faturar, Totó? Vamos faturar. Vamos botar o dinheiro aí na casa? Vamos esperar pois um pouquinho, enquanto ele fala. Totó, fatura logo ou traz logo a central? Ah, isso, vamos a faturamento. Não, vamos nessa. É verdade. Esta é a Rádio Educadora do Maranhão, ZYH 887, frequência 560 kHz, transmitindo de São Luís, operando com 25 kW, a maior potência do Maranhão. Em tempo real na internet. Acesse educadora560.com.br, uma emissora da Arquidiocese de São Luís e do Santuário São José de Ribamar, filiada à RCR, Rede Católica de Rádio, e RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Rádio Educadora, informação, serviço, evangelização, promovendo fé e cidadania. 54 anos. Educadora informa. Hora certa. 14h41.
Educadora. Católica. A nossa rádio católica. Ouça todos os domingos, às 14 horas, aqui na Educadora, programa Troca-Troca, onde você pode fazer qualquer negócio. Apresentação, Antônio Tavares, Henrique Martins e o Coronel. Ligue e participe. 54 anos. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Você está ouvindo e participando do programa Voz das Comunidades. A hora e a vez das comunidades. A apresentação César Sueiro e Neguinho. Quero ver esse novo dia sorrir. Quatorze horas 42 e mais 48 segundos. 14 horas, 42 minutos e 51 segundos. É mesmo, cara? César Sueiro, esse programa não tem música não, né? Rapaz, vai ter. Uma musiquinha, bora. Vai ter, senhor. Vai ter uma música boa aí, viu? Vai ter uma música boa, é. Gente nordestina, gente da gente. Por falar em música, esse ano não vai ter carnaval, né? É, rapaz, é verdade, não pode ter porque a pandemia continua. Agora... Também não vai ter São João, né? É, pois é, porque ainda não se sabe, é pra frente. Vai muito do andamento da vacinação. Por falar nisso... Depois nós vamos falar com o Roberto Risse sobre essa situação. Carnaval, por falar nisso em carnaval, não vai ter e tal, é preciso que as pessoas a gente chama atenção todo o tempo. Continue com os cuidados, consigo, com a sua família, com seus amigos e com os outros. Porque tem gente que acha que a pandemia acabou. Então aglomera, sai, não tem importância, não usa máscara, não usa álcool em gel, nem líquido, nada. Acha que é forte, que tem saúde mais forte do que a dos outros, mas a coisa não é bem assim não. Beleza? Só lembrando, César Sueiro, essa questão de morte pelo Covid, olha, não mata só pobre, não. Não, é jovem, rico. Só vocês terem uma ideia, de ontem para cá, a gente teve informações, morreu um delegado da Polícia Civil, morreu um pastor da Igreja Batista lá no Bequimão, morreu um advogado lá em Imperatriz, só gente grandão que morreu. Então os pequenininhos morrem também, e os grandão também, e estão morrendo. Pois é, agora como eu concordo também com o Bira do Pindaré ainda agora, quando ele falou da vulnerabilidade, né? Lógico, quem é mais vulnerável, quem está mais vulnerável diante da Covid-19, do coronavírus, claro que são os pobres, né? É claro que são os pobres, que não têm dinheiro para bancar aí um hospital que chega, vai logo atendido e tudo mais. Então tem que ter cuidado, minha gente, cuidado. Responsabilidade moral para com as outras pessoas da nossa família, no nosso ciclo de amigos e tudo mais. Beleza? 2 horas e 44 minutos, vamos chamar então Chico César. Primeira central, vamos lá. Então vamos convidar nosso companheiro Adilson Carlos, jornalista, companheiro nosso, que vai fazer essa panorama aí das notícias da semana no Brasil e no Maranhão. Vamos lá, Totó. Fala aí, Adilson. E tem coisas que eu não disse aqui, mas é claro. O resumo da semana, direto da Central de Notícias do Voz das Comunidades. Olá César, olá Neguinho, olá ouvintes do Voz das Comunidades e aqui direto da nossa Central de Notícias com um resumo de alguns fatos que foram destaques nesta semana. Semana em que o presidente Jair Bolsonaro se lambuzou todo de leite condensado. Foi descoberto aí na semana os gastos do governo Bolsonaro com coisas assim que, digamos, supérfluas, né? Por exemplo, achocolatado 14 milhões de reais, isso no ano de 2020, batata frita embalada 16 milhões, teve aí o leite condensado, né? Que chegou a 15 milhões de reais gastos em leite condensado. E aí estamparam o presidente numa marca famosa de leite condensado que o transformou na piada da semana.
E por falar em atos do governo, medidas que estão sendo tomadas que não são agradáveis à população, está aí o fechamento de bancos. Ontem, bancários do Banco do Brasil fizeram uma paralisação, uma greve aí de 24 horas contra a medida do governo Bolsonaro, que está pretendendo demitir 5 mil funcionários e fechar mais de 360 agências do Banco do Brasil em todo o país. No Maranhão, os funcionários do banco também aderiram ao movimento e também cruzaram os braços. No estado, para você ter uma ideia, está previsto o fechamento de 5 unidades até o mês de junho. Elas são as agências do Coatrac, do Reviver, além de agências em Bacabal, Caxias e Imperatriz. Isso aqui vai gerar um desemprego muito grande, são cerca de 5 mil famílias que ficarão no olho da rua neste momento crítico de pandemia. E se por um lado o governo Bolsonaro quer fechar as 360 agências do Banco do Brasil no país, por outro lado ele está aí anunciando que vai abrir 75 novas agências da Caixa em todo o Brasil. A notícia foi dada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele disse que a Caixa vai abrir 75 novas agências em todo o país. Só no Maranhão serão implantadas 16 novas agências. Vão receber esses bancos até o fim do primeiro semestre cidades que tenham acima de 40 mil habitantes que ainda não tenham agência da Caixa. Aqui no Maranhão, por exemplo, os municípios aqui que serão contemplados são Amarante do Maranhão, Araioses, Bom Jardim, Buriticupu, Coelho Neto, Colinas, Coroatá, Itapecuru-Mirim, Lago da Pedra, Santa Helena, Santa Luzia, São Bento, São Mateus, Vargem Grande, Tutóia e Tuntum. É claro que isso aqui é coisa para enganar otário. Tira 360 agências do Banco do Brasil e coloca 75 da Caixa. Só para dizer que mexeu numa, mas acrescentou na outra. Mas a diferença gritante de 285 agências. Essa diferença a menos entre tirar e dar do governo federal. Olha, tivemos novo aumento do combustível essa semana, o segundo da gasolina só neste mês de janeiro. A Petrobras mandou reajustar o preço do diesel em 4,4% e a gasolina em 5,05%, isso nas refinarias. A estatal confirmou que aumentou o litro do diesel em 9 centavos e a gasolina em 10 centavos. Mais um reajuste, lembrando que isso aqui vai refletir não somente em quem tem carro, mas também na população em geral. É mais lapada no pobre trabalhador deste país. Olha, a Sailândia ocupa o 3º lugar em trabalho escravo. É o que aponta dados da Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão, que demonstra aí que houve uma redução, apesar de tudo, de 40% deste crime em relação ao ano de 2019 no estado. Apenas durante os 6 meses de pandemia da Covid, para se ter uma ideia, foram realizadas 45 ações fiscais em todo o país e 231 trabalhadores foram resgatados em condições de escravidão. Portanto, houve uma grande contribuição no Maranhão, inclusive lá em Açailândia, que ficou com o 3º lugar em trabalho escravo no Brasil. E ao menos 15 prefeituras do Maranhão já confirmaram o cancelamento das prévias e também das festas carnavalescas neste ano nas suas cidades. Segundo informações da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, já confirmaram o cancelamento Santa Helena, Governador Nunes Freire, Presidente Dutra, São Domingos do Azeitão, Alto Parnaíba, Pio 12, Santo Amaro, Brejo, Parnarama, Timon, Lago do Junco, Vitória do Mearim, Pinheiro, São Vicente Ferrer e Chapadinha. Os municípios, portanto, seguindo da liberação do governo do estado e do Ministério Público, que recomendam a todas as prefeituras maranhenses a suspenderem o carnaval como forma de evitar a proliferação da Covid-19 neste período carnavalesco. E para encerrar nossa participação, olha, o período de defeso do caranguejo-sá
já está em vigor desde ontem, sexta-feira, e prossegue até o dia 3 de fevereiro. O objetivo é proibir a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização da espécie durante o período de andada. Então, isto está proibido. Os fiscais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente estarão fazendo aí as devidas fiscalizações nesse período. E olha, a multa para quem for autuado é bastante alta, viu? Chega a R$100 mil para quem desobedecer essa determinação sobre o defeso do caranguejuçá no Maranhão. Outras informações, acesse blog do adilsoncarlos.blogspot.com. Aqui direto da nossa central de notícias, Adilson Carlos para o Voz das Comunidades. Segue daí vocês, César Soeiro e Neguinho. Beleza, Adilson, é isso aí, com a central de notícias, o resumo de notícias durante a semana que acontece no Brasil e no Maranhão. Muito legal, Adilson, parabéns, viu, companheiro? Tudo de bom e você no bairro de Fátima. Neguinho? Rapaz, olha, a gente já sabe, essa questão de agências no Maranhão, aliás, há muito tempo eles querem fechar agências no Maranhão, diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, mas aumenta a quantidade de serviços para os que ficarem trabalhando. Lógico. Quer dizer, duas agências aqui, por exemplo, a do Coatrac, a agência do Coatrac, você vai sobrecarregar, e aí eu não quero fazer nenhuma propaganda de banco, você vai sobrecarregar aquela agência da Coab ali do Banco do Brasil, que já é horrível para a gente passar ali, todo mundo daquela região vai para lá. A agência aqui do Reviver, até nem tanto, porque praticamente no final de semana essa agência não funciona. Mas é uma agência que é de grande utilidade para a área turista de São Luís. E aí eu achava que o governo do estado, ou quem direito, a Secretaria de Turismo, seu banco, olha, essa agência ela é de suma importância para o nosso trabalho aqui também. Mas é o Banco do Brasil que está fechando. E vai abrir um bocado de Caixa Econômica Federal. Será que essa Caixa vai dar conta do que está se necessitando? Porque as agências de São Luís, você quer ter uma briga grande, vai na Caixa Econômica Federal. Beleza, pois é isso aí, infelizmente é isso. É uma forma, na verdade, é uma tentativa do governo federal, aí do Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que estão doidinhos para privatizar o Banco do Brasil, rapaz. É fechar agências, como dizia o Bira do Pindaré ainda há pouco, né, causa muitas demissões, como a Adilson na Central de Notícias falou, e aí, pois é, mais de 5 mil pessoas desempregadas, e aí vende o banco, que já tem mais de 100 anos de existência. Então é uma forma de sucatear o banco, de reduzir o serviço, a prestação de serviço, para que a própria população reclame e o governo tem um argumento aí para vender, para privatizar. Bom, só lhe perguntando, não responda não. Só para reflexão. E as caixas econômicas que vão abrir? Vão criar os funcionários ou vão tirar funcionários das que tem para botar lá? Não responde. Eu não sei que doidice é essa, né? Pois é. Bom, Maria do Carmo, grande abraço. Tudo de bom, está nos ouvindo. Mandou aqui, pois está acontecendo, né? Hoje e amanhã acontece a reunião da Ampliada Nacional das SEBs, das Comunidades Eclesiais de Base, exatamente em preparação, né? É o 15º Intereclesial das SEBs, que vai acontecer em julho de 2023. Pois é, então está acontecendo essa reunião online, sábado e domingo, online, aí com os participantes, os membros da equipe ampliada nacional das comunidades eclesiais de base, SEBs, do Brasil inteiro. Viu, Totó? É isso aí. Bom, e também está nos ouvindo, já mandou o seu alô aqui, é o Laírton, ali no Anjo da Guarda. Um abraço, Laírton, valeu, ele está gostando do programa, gostou do conteúdo sobre a questão da saúde, da Covid e tudo mais. E o Laírton tem a companhia lá da Mocinha e também da Zuleide. Grande abraço a vocês, tudo de bom, saúde, paz e fiquem com Deus, tá bom? Pois é, e aqui o nosso companheiro Vitor, lá de Pindaré-Mirim, companheiro aqui do Clube de Amigos e Amigas do programa Voz das Comunidades, mandou também, viu, Totó? Mandou um áudio sobre o encontro de leigos e leigas, do Conselho de Leigos e Leigas aqui do Regional Nordeste 5 Maranhão. Tá bem aqui, Totó, comigo eu vou botar aqui mesmo, viu? Aqui no microfone, direto. O Vitor gravou e esse encontro está acontecendo lá em São João dos Patos, aqui no Maranhão, né? Então, São João dos Patos,
no encontro regional do Conselho de Leigos e Leigas. Vamos lá rapidinho aqui, ó. Boa tarde, pessoal do programa Voz das Comunidades da Rádio Educadora. Nós estamos aqui em São João dos Patos, no Maranhão, no sul do Maranhão, onde está acontecendo uma reunião do Conselho de Leigo do Regional Nordeste 5, ou seja, do Maranhão, os representantes dos leigos da Igreja do Maranhão. Aqui do lado da presidente do Conselho, a senhora Maria José Ferreira. Maria José, quais os objetivos desse encontro, dessa reunião, agora no início do ano de 2001? Boa tarde. O principal objetivo da nossa reunião é tratarmos da pauta de calendarização para o ano de 2021 e todo ano a gente faz essa reunião, que era para ter acontecido ainda em 2020. Devido à pandemia, nós resolvemos adiar um pouco. E quais os assuntos que estão em pauta para ser tratado nessa reunião, os principais? Os principais assuntos é falar sobre a Assembleia do Nacional, que vai acontecer em São Luís, de 3 a 6 de junho. Tratarmos também da nossa Assembleia, que vai ser eletiva, onde vai ser trocado a nova presidência do Regional. Muito bem, agradecemos a vocês da Rádio Educadora e a você, Maria José, em nome do Conselho Estadual, do Conselho Regional de Leigos da Igreja do Maranhão. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Pois é, tá aí então a participação da Maria José, né, do Vitor, lá de Pindaré-Mirim, companheiro nosso aqui do programa Voz das Comunidades, exatamente lá direto de São João dos Patos, aqui no interior do Maranhão, onde acontece o encontro regional do Conselho de Leigos e Leigas do Maranhão. Viu, Neguinho? Você sabe onde é São João dos Patos? Eu não conheço. Eu também não. Pois é. Mas é um devemos conhecer, né? Né? Quando tivermos a possibilidade de viajar, né? Porque nesse período é complicado. É verdade, nesse período é complicado. Tá certo? Bom, Neguinho, Totó, 2h58, eu acho que está na hora da gente encerrar e deixar a música aí, exatamente já preparando o ambiente, a mente, o nosso espírito para a transmissão da Santa Missa direto do Santuário São José de Ibamar, aqui na sequência da programação da Rádio Educadora, logo após o nosso Voz das Comunidades. Já está no fundo aí. Totó, muito obrigado pelos seus trabalhos, companheiro. Grande abraço ao Padre Jadson Borba, está nos acompanhando. Neguinho, valeu pela sua companhia, irmão. Muito obrigado você, obrigado ouvinte. Nós voltaremos no próximo sábado. Se Deus quiser. Se Deus não quiser, alguém voltará por nós. Graças a Deus. Boa tarde, tudo de bom, bom final de semana, saúde e paz e na companhia da Santíssima Trindade e da nossa mãezinha Maria. Amém. Para oprimir as gentes, nos manter no escravismo, pra nos empurrar num abismo e nos triturar com os dentes. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar, fogo nos fascistas, fogo já. Ei, República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar, fogo nos fascistas, fogo já.
serpente, fruto podre do cinismo, para oprimir as gentes, nos manter no escravismo, pra nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é pra nós. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Você ouviu e participou do programa Voz das Comunidades, o espaço de divulgação dos movimentos sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas, pastorais sociais e muito mais. Produção e apresentação, César Soeiro e Neguinho. Quero